Há muitas pessoas que não detêm conhecimento, mas estão falando por aí. E é muito comum nós vermos pessoas falando de Deus, falando da obra de Deus, questionando o que Deus fez e muitas vezes questionando como Deus fez. Tais pessoas, se estivessem no lugar de Deus, fariam diferente. Palavras sem conhecimento é uma expressão que está no livro de Jó. Deus falando ao seu servo Jó, no momento final já do livro, depois de termos lido tanta coisa que ali acontece, tanto sofrimento pelo qual Jó passou, e na nossa perspectiva de entendimento, na perspectiva humana, Jó tinha toda a razão e ele fez muito pouco se comparado com o que nós faríamos ao experimentar, ao passar pelo que ele passou. Mas Deus está acima de todos, e mesmo quando nós olhamos e não entendemos as circunstâncias, as situações, o que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, é que vale a pena confiar em Deus, vale a pena descansar no Senhor. Jó capítulo 38 é o texto que nós leremos, e apenas 3 versos, na verdade. Depois de Jó ter recebido a visita de seus amigos, que se comportaram mais como acusadores e juízes dele, de Jó. Jó já muito confuso e tendo passado por tanto sofrimento, que vemos de bem positivo em Jó é que ele permanecia fiel ao Senhor, reverente ao Senhor, e ele era sincero nos questionamentos que fazia. E Deus, ao final do livro, responde Jó. Os 3 versos, então, primeiros do capítulo 38, relatam o início desta conversa de Deus com Jó. Nós não vamos falar sobre as perguntas que Deus faz a Jó para que ele responda. Vamos ficar apenas nesses versos para falar um pouco sobre palavras nossas, sem conhecimento muitas vezes. Então nós lemos assim, Jó 38, começando aí no verso 1 e indo apenas até o verso 3. Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se, como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Esse é o nosso texto. Deus finalmente se revela a Jó para aquietá-lo, para trazer-lhe consolo, para mostrar que o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito em todos os seus atributos. O Senhor está no controle de todas as
circunstâncias. O Senhor sabe o que faz. E o que nós vemos então nesse texto, começando aí neste primeiro verso? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus responde. Parece que demorou tanto. Jó passou por tantas agruras. Mas neste verso 1 do capítulo 38, nós certificamos que Deus responde. Deus responde os seus servos. Deus se revela a nós. Para nossa ansiedade e expectativa, ele demora. Mas, na verdade, Deus responde no momento certo. Tudo que Deus faz, ele faz no momento certo. Estamos falando sobre o único e verdadeiro Deus, perfeito em todos os seus atributos. Somos tentados a questionar, somos tentados a falar, mas por que demora tanto? Nós que vivemos no tempo, estamos ao tempo limitados, é de uma certa forma até natural, normal que tenhamos esta interrogação. Mas nós aprendemos aqui, quando Deus faz uma série de perguntas a Jó, e Jó não teria respostas para as perguntas de Deus, nós aprendemos que é seguro confiar no Senhor. O tempo pertence a Ele, o Deus perfeito em todos os seus atributos. Então o Senhor respondeu a Jó. Grande lição para cada um de nós, que às vezes ansiosos, desesperados, pensamos ou temos a impressão que Deus está em silêncio. No caso de Jó, ele pensou até mais que Deus estava contra ele. E embora Jó, na sua sinceridade, não conseguisse entender o porquê, mas ele olhava para a sua circunstância e dizia, o Senhor está contra mim, mas o que eu posso fazer? Ele é o Senhor. Este era Jó, que temia, cria, confiava no Senhor, mas estava confuso por causa do tudo que eles criam naquela época. Que você fazia, você recebia em troca. Daí o motivo de seus amigos o estarem julgando e dizendo que ele tinha pecado, por isso estava sofrendo. E Jó olhava para si de forma específica, ele não via em si pecado. Ele não achava e não tinha realmente deixado de ser fiel ao Senhor. Nós sabemos o motivo pelo qual Jó sofria. Ele não fazia ideia. Bem, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Deus se manifesta do jeito que Ele quer. Para o profeta Elias, por exemplo, no momento de estresse, cansaço, crise e esgotamento de tantas atividades, primeiro Deus enviou um vento fortíssimo. Está lá em 1 Reis 19, verso 11. Primeiro Deus envia um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava
no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Só aí o Senhor falou com o profeta Elias, que estava dentro de uma caverna, deprimido, entristecido, pedindo a morte. Deus se manifesta, portanto, do jeito que ele quer. A Elias, talvez para que Elias pudesse raciocinar, e Deus faz isso conosco. Deus demonstrou o seu poder acerca de uma série de manifestações da natureza, manifestações naturais, mas que ali aconteciam de forma sobrenatural, movidas pelo Todo-Poderoso. No caso de Jó, nós lemos que o Senhor fala por meio de uma tempestade. Que nós aprendemos aqui. Que Deus se manifesta da forma como Ele quer, Deus responde da forma como Ele quer e quando Ele acha propício. E talvez até para mostrar seu controle sobre a manifestação poderosa da natureza também aqui, Deus fala com Jó, só que não no murmúrio de uma brisa suave, e sim do meio da tempestade. Na Alemanha, a chuva fortíssima está fazendo muito estrago nos últimos dias. Por aí nós fazemos ideia da força da natureza. Isto mostra um pouquinho dessa força, da força da natureza. Sabemos que há cataclismas, terremotos, maremotos, tsunamis. Deus é maior do que a natureza e senhor dela. Deus criou todas as coisas e usa aquilo que ele criou da forma como lhe é propício, favorável. Então Deus fala no murmúrio de uma brisa suave e também fala do meio da tempestade. Ele é Deus. De que forma você espera que Deus fale a você? Você ora para que ele se manifeste assim? Por meio da natureza, por meio de tempestades, por meio de terremotos. Se ele fizer isso, nós vamos tremer muito. Nos nossos dias, a forma principal de Deus falar é através da sua palavra. Em tempos passados, nós lemos na carta aos Hebreus, Deus falou através dos seus profetas. E tudo isso ficou registrado para que hoje nós pudéssemos ouvir de Deus através da sua palavra. E é isso que ele está fazendo neste momento, quando lemos sua resposta a Jó, sua manifestação, a manifestação de sua presença a Jó. O que Deus disse a Jó? Escolhemos como nosso verso principal o que ele fala a Jó. Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse? É como se Deus estivesse falando, Jó, com suas palavras sem conhecimento, com sua ignorância, Jó, você está questionando a minha sabedoria, os meus desígnios.
os meus planos, os meus propósitos. Você está tentando fazer valer as suas palavras. Palavras sem conhecimento. Está tentando obscurecer, escurecer, apagar meus projetos, Jó. Jó, estou vendo orgulho em você. Apesar de todo o seu sofrimento, apesar da situação em que você se encontra, e você não se encontra nesta situação para que se humilhe. Isto eu estou dizendo, assim, numa forma de pensar em termos de significado, o que Deus quis dizer quando pergunta: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Por que chegou a essa conclusão? Porque Jó não estava passando por aquela experiência para ser humilhado, não. Porque Jó não era alguém orgulhoso, mas quando ele começa a questionar, colocando-se na posição de alguém que tem argumento, ou de alguém que gostaria que Deus aparecesse na sua presença para que ele, sabendo que Deus conhece o seu coração, pudesse colocar a sua questão e falar: e aí, Senhor, está errado. Nesse sentido, é como se houvesse orgulho no coração de Jó, que era servo humilde, servo temente a Deus. Quem é você, Jó, para fazer isso? Quantos de nós nos identificamos com Jó neste momento? Quantos de nós não entendemos as coisas de Deus, a forma como Deus, vamos dizer assim, se comporta, a forma como Deus vê as coisas e, às vezes, no nosso entendimento, não toma providências? Na Bíblia nós temos vários relatos de profetas, de salmistas. Olha, Jeremias falou isso, o salmista falou isso lá no livro de Salmos, o Aleph. Vendo o ímpio, vendo o progresso dele, vendo que tudo para ele dava certo. Jeremias também fala isso. Em Malaquias, estudo feito há pouco tempo, nas nossas quintas-feiras, nós vemos lá o povo de Israel, principalmente seus sacerdotes, falando isto, que Deus olhava para o ímpio, que Deus estava sendo injusto. Olha a que ponto aqueles sacerdotes do tempo de Malaquias, percebam a que ponto chegaram, a falar que Deus estava sendo injusto, favorecendo os ímpios em detrimento deles. Nós estudamos ali Malaquias e sabemos muito bem qual era a situação. Hoje nós sabemos. E Deus fala através de Malaquias para eles qual que era a situação. Então, com estas palavras de Deus, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Deus está mostrando a Jó sua limitação, sua falta de conhecimento. Mas nós nos identificamos tantas e tantas vezes com Jó, e não apenas nós, mas outros homens aqui relatados na palavra de Deus, profetas como Jeremias e salmistas como Aleph. Jó se identifica bastante conosco, ou nós nos identificamos bastante com ele. Não no sofrimento, jamais sofremos como Jó sofreu, mas nos nossos questionamentos, não poucas vezes nós falamos que poderia ser diferente, que algo parece não estar certo, ou que Deus não está nos vendo, Deus está em silêncio, Deus não responde.
E sobre essa questão de questionar Deus ou de questionar o que ele fez, eu me lembro de uma história que eu li ainda bem pequeno. Meu escritor preferido era Monteiro Lobato. Eu lembro de uma história de Monteiro Lobato, o reformador do mundo. Talvez muitos de vocês conheçam, porque era um texto que, pelo menos na minha época, faz tempo, a irmã Olga diria, pelo menos na minha época, era um texto que ia nos nossos livros de estudos na escola. O Reformador do Mundo é uma história contada por Monteiro Lobato acerca de um personagem criado por ele, Américo Pisca-Pisca. Diz o texto que Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia asneiras. Asneiras, Américo. Pois então, aqui mesmo neste pomar você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira enorme, sustentando frutas pequeninas. E lá adiante vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem que ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabas para a aboboreira e as abóboras para a jabuticabeira. Não tenho razão? Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, não é pensar nisso e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E pisca-pisca, pisca-piscando, que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma beleza. De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio no nariz. Américo desperta de um pulo, pisca, pisca, medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim. E segue para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu. Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim, posta no lugar da jabuticaba. Deixemos-nos de reformas, fique tudo como está, que está tudo muito bem. E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida e fora, mas já sem cisma de corrigir a natureza. Historinha que eu aprendi lá atrás, quando ainda era bem pequeno. E olha o curioso, escrita por Monteiro Lobato, que dizem era ateu. Que nós tiramos primeiramente da palavra de Deus. Por exemplo, aqui, quando ele confronta Jó, e também de outros versos, onde ele responde através do profeta Malaquias, através de Aleph, o salmista, de Jeremias, o profeta, que Deus diz palavras sem conhecimento as nossas, palavras sem sabedoria. E então o que Deus faz, que Deus
continua aí dizendo a Jó: prepare-se como simples homem. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E Deus começa sua sessão de perguntas a Jó a partir dali. Perguntas relacionadas à maravilha da criação, ao poder de Deus, a sua sabedoria nos detalhes de tudo que criou. E ele pergunta a Jó: onde você estava quando isto foi feito? Onde você estava quando aquilo surgiu? Quanto mede isto? Quanto mede aquilo? Deus discorre sobre sua criação, sobre seu poder. Não responde o que Jó queria saber. No coração de Jó era assim: por que estou sofrendo? Por que as coisas acontecem dessa forma? Mas a resposta de Deus satisfez Jó. A resposta de Deus, na verdade, em termos de perguntas, mostrando a Jó a diferença de nível e quem sabe realmente o que está fazendo e dizendo. Tudo isto fez com que Jó reconhecesse, humildemente se arrependesse do que tinha dito e fosse restaurado pelo Senhor. Vale a pena continuar nos capítulos seguintes, lendo que Deus fala e as pequenas palavras de Jó a partir dali até o momento em que ele diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem face a face. Agora eu te conheço de estar contigo. Jó já tinha um relacionamento estreito com Deus. Jó já conhecia o Senhor, mas este conhecimento foi aperfeiçoado, foi melhorado e muito. Deus abençoa novamente Jó. Deus restitui o que ele tinha em dobro. Conhecemos o final do livro. E qual que é a diferença entre Jó e seus amigos? O que podemos entender de tudo isso? Jó falava com o Senhor. Antes de tudo isso, Jó falava com o Senhor. Jó tinha experiências com Deus. Seus amigos falavam sobre o Senhor. Falavam do Senhor, não com o Senhor. Jó tinha experiência com Deus. Seus amigos não tinham esta experiência, não tinham esta fidelidade, intimidade. Jó era sincero em suas palavras e pensamentos. Seus amigos despejavam clichês, ainda que em bonitas palavras. Seus amigos o julgaram e condenaram, entendendo que estavam certos. Jó conhecia o Senhor, ainda que tivesse dito que o conhecia de ouvir falar. Ao final, Deus chama os amigos de Jó e fala para eles: o que é que vocês falaram do meu servo Jó? Como quem diz: que culpado que nada, que pecado que nada. Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão lá ao meu servo Jó, vão levar sacrifícios a mim, oferecer a mim, e Jó vai orar por vocês. Jó vai orar por vocês e eu vou ouvir
a oração de Jó. No desfecho deste livro, nós aprendemos que, mesmo sendo servos de Deus, fiéis a Ele, dedicados, sinceros, ainda assim, nós proferimos palavras sem conhecimento. E Jó nos ensina isto. Antes de questionarmos o Senhor, não nas questões de dúvidas sinceras e que precisamos de respostas, mas no sentimento, às vezes, de achar ou ter esta tendência de que Deus está errado, que não pode ser dessa forma. Então, Jó nos ensina muito nesse sentido. Palavras sem conhecimento? De forma alguma. Vamos, pelo contrário, buscar conhecimento e, principalmente, conhecimento de Deus, de Sua palavra, na Sua palavra, a Bíblia, para crescermos, para, inclusive, sermos mais íntimos de Deus por conhecê-lo melhor. E aí, andando com Ele em oração e conhecimento da Sua palavra, Ele vai nos fazer crescer, amadurecer a cada dia. Vai fazer de nós servos abençoados e servos que vão, no seu reino, trazer muitas pessoas para Cristo. Vamos pensar um pouco nos nossos dias. O momento que nós vivemos. Lá, na circunstância vivida por Jó, Deus não responde seus questionamentos. Deus faz Jó perceber que o Senhor está no controle, que o Senhor é soberano, que Ele sabe o que está fazendo, que é seguro confiar nele, em sua sabedoria, no seu amor que Ele nos prova sobejamente na sua palavra. Romanos 5:8, para citar apenas um exemplo, nós lemos: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jó faz isso. Jó se arrepende de sua atitude de questionamento, quando põe em dúvida as ações do Criador. Jó se humilha e Deus o restaura completamente. Nos nossos dias, nós que temos vivido situações conturbadas, olha, em vários sentidos, nós vivemos situações confusas nos nossos dias. E uma delas que tem se destacado é a Covid-19. E nós temos muitas perguntas. Não temos todas as respostas, mas confiamos em Deus. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos descansar naquele que cuida de nós, naquele que tem o melhor para nós. Vimos na semana passada, em 1 Coríntios 8, verso 2, que aquele que pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Isso só mostra que precisamos continuar crescendo em conhecimento, porque não conhecemos ainda como deveríamos e pode até ser que não tenhamos algumas das nossas respostas por falta de conhecimento. Mas nunca atingiremos aquele conhecimento em que tenhamos todas as respostas, se Deus a nós não quiser revelar estas respostas.
Há um dito antigo que diz: é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E há muitas pessoas nos nossos dias falando palavras sem conhecimento porque acham que sabem. Há pessoas na mídia falando palavras sem conhecimento quando se referem à teologia, quando se referem a Deus. Por quê? Porque acham que sabem e só proferem palavras sem conhecimento. Muitos dos nossos mais simples irmãos crentes em Jesus Cristo detectam as asneiras que tais pessoas estão falando. Nós precisamos avaliar também o conhecimento que temos, procurar nos aperfeiçoar na palavra de Deus, buscar as respostas ali e o Senhor vai falar conosco. Muitas vezes precisamos descer do pedestal do conhecimento, porque o nosso conhecimento, dependendo de sua espécie, para Deus é tolice. E nessa questão que vivemos relacionada a esta pandemia, às vezes as pessoas falam sem conhecimento. Em carta da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil desse mês, a informação do número de falecimento de pastores batistas de 2018 a 2021. Eles fizeram isso porque muitas pessoas pediram esses dados. E eles recebem a informação. Em 2018, para fins de comparação, vamos pensar sobre isso. E nós estamos falando de pastores, aqueles que estão à frente cuidando do rebanho de Jesus. Então, alguns poderiam ficar com interrogações, mas a resposta Deus tem. Desafio para as nossas igrejas, muitas delas ficando sem o seu líder espiritual, precisando ir à busca de outro líder, mas durante um tempo precisarão utilizar aquele conhecimento que lhes foi passado, utilizar a palavra de Deus para continuarem a ser fortalecidos. Para não falar em palavras sem conhecimento, em 2018, o número de pastores que faleceram foi de 33, de janeiro a dezembro. Em 2019, também, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, 58 pastores. Olha que o número já aumentou bastante, de 33 para 58 em 2019. Agora percebam a grande diferença para 2020. 58 em 2019, de março a dezembro, nem é de janeiro, de março a dezembro de 2020, 177 óbitos. 177 pastores partiram para a glória, para estarem com o Senhor. E neste ano que estamos, de 2021, de janeiro até o dia 6 de julho, portanto já temos uma defasagem aí de 2 semanas quase, 136 pastores. Estamos um mês além da metade do ano. 136 pastores. Pastor João Almeida, que faleceu esta semana, nossa igreja estava orando por ele, por sua recuperação. Faleceu de Covid-19. Não está nessa estatística. Perguntas? Temos muitas.
Muitas igrejas ficaram sem seus pastores. O que Deus está querendo nos dizer? De que forma, de repente, Deus está preparando o seu povo? Ou será que esta pergunta nem tem fundamento? A Bíblia sempre foi clara em mostrar que há vales a atravessar. Por isso, eu digo que pode até ser que a pergunta não tenha fundamento. Há vales a atravessar. A palavra de Deus é clara nesse sentido, embora haja pessoas, haja líderes religiosos, haja igrejas que ensinem que nada vai acontecer de errado com os servos de Deus, que eles não ficam doentes, que eles não passam necessidade financeira. A Bíblia não fala isso. A Bíblia é clara em dizer que há vales a serem atravessados. Passaremos por problemas e o servo de Deus também parte para a eternidade. Salmo 23, verso 4, fala do vale da sombra da morte e que não há motivos para temer, porque temos a companhia do Senhor. Em relação à Covid-19, nós nos colocamos nas mãos de Deus e não há o que temer, porque temos a companhia do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Consolo do Senhor. Sempre soubemos que o princípio de dores e tribulação chegariam. Basta irmos aos evangelhos, quando Jesus fala no seu sermão profético acerca dessas coisas, ou as cartas de Paulo a Tessalonicenses, podemos ir ao Apocalipse, tantos, livro de Daniel, Antigo Testamento, tantos são os textos que falam da volta de Jesus e das coisas que estariam acontecendo aqui na terra. Jesus chega a falar que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Em outro lugar ele fala, quando o Filho do Homem voltar, será que vai encontrar fé na terra? Tudo isto temos na Bíblia, a palavra de Deus. Diante de tudo isso, ao invés de proferirmos palavras sem conhecimento, devemos nos colocar diante de Deus, aumentar nosso relacionamento com Ele, nossa intimidade com Ele, buscar mais a sua presença, para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos amadureça, para desfrutarmos da sua atuação em nós e através de nós nas outras pessoas. Que possamos viver estes momentos descansando no Senhor. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo diz lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei, para guardar o meu depósito, até aquele dia. Que seja essa a nossa declaração de fé, de convicção, de submissão ao nosso Senhor como servos dedicados, fiéis, servos prontos para a sua obra, não questionando os desígnios de Deus, não questionando sua sabedoria e soberania, aliás, submetendo-nos à sua soberania. Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo, Ele vai nos fazer atravessar este vale
seguros. Temos a vitória em Cristo Jesus. E como dizia o apóstolo Paulo, aqui ou lá temos a vitória em Cristo Jesus. E olha, ele mesmo já dizia, estar lá é muito melhor, mas de repente, estar aqui, enquanto aqui estamos, vamos ser úteis no reino de Deus. Porque este é o seu propósito, é o propósito de Deus enquanto estamos aqui. Que nos submetamos, irmãos, à vontade de Deus. Que procuremos conhecimento, sabedoria na sua palavra. Que meditemos e Deus irá trabalhar em nós e através de nós para que o mundo seja abençoado, para que pessoas cheguem-se a Cristo. Como é bom andar com o Senhor, como é bom ser sal e luz, refletir a luz de Jesus. EBD de hoje, a vida do crente em Jesus Cristo. Irmã Adriana, capítulos 5 a 7 de Mateus. Jesus falando lá o que distingue o servo de Deus das demais pessoas. Não por obras, mas por transformação do nosso caráter, da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que pensemos antes de falar, para que evitemos palavras sem conhecimento e para que abençoemos quando falarmos, que a nossa palavra seja bem medida, bem temperada com sal. Amém.